Muito boa tarde, o Band Mulher está começando. Muitas mulheres estão optando pela gravidez tardia, fazendo crescer a procura pelo congelamento de óvulos. É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje aqui no programa. Eu vou conversar com a ginecologista, a doutora Maria Cecília Hertal, e a Cristina Barros Gaia, que congelou os óvulos e vai nos contar um pouquinho a sua história. Sejam bem-vindas, boa tarde, tudo bem? Muito bom. Tá aqui, de novo, Gardene, né? de Coisa novo, boa, mas bom, porque você passa muita coisa boa pra gente, nos enche de informações que realmente são bem relevantes para a nossa vida. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bom. Olha, doutora Maria Cecília, cada vez mais a gente tem escutado, né? As mulheres estão se prevenindo, aquelas que optam por dar mais ênfase à sua vida profissional, retardar um pouquinho a maternidade para vir um momento que elas estejam mais tranquilas. É verdade. Você sabe, Gardene, que isso começou há muito tempo atrás. Hoje em dia a gente não lembra, porém a gente tem que dar um crédito danado para a pílula anticoncepcional. Lá atrás, nos anos 60, a pílula trouxe para a gente uma libertação. A mulher pôde desvincular a sexualidade dela da gestação. Exercer sua sexualidade com tranquilidade, sem medo de engravidar num momento que não seria bom para ela. Então, a partir disso, a mulher começou a postergar a gravidez, porque descobriu que podia estudar, se profissionalizar, se capacitar, se tornou competitiva no mercado. Ter direito de escolha, né? Isso. Direito de escolha com relação à hora que vai ser mãe. Cristina, o que fez você optar pelo congelamento de óvulos? Na verdade, eu fui casada durante alguns anos e nesse período eu não tinha vontade de ser mãe. No meu primeiro casamento, eu não tive esse desejo e eu acabei me separando sem ter filhos e fiquei naquela dúvida, será que eu vou me casar de novo? Será que eu vou encontrar alguém? Eu sempre trabalhei e também não achava que era, né, o momento de ser mãe sozinha. E sabia que o tempo estava passando, né? Porque o tempo com nós mulheres é muito cruel. Então eu resolvi procurar essa alternativa para ficar tranquila, sem estresse, sem correria, sem, enfim, poder planejar, né, o momento ideal para formar uma família. Planejamento. Doutora Maria Cecília, explica para a gente como funciona, para que a gente tenha esse planejamento, por exemplo. Então, o que a Cris fez foi adiar o relógio biológico dela. Isso é uma coisa muito, muito interessante. Esse planejamento tem que começar quando a gente para pensar como é que vai ser a nossa vida. Você é aquela pessoa que quer casar cedo, ter filhos, é uma opção bacana. Mas tem muitas mulheres hoje em dia que não querem mais isso. Como eu falei, a gente consegue postergar a gravidez através dos métodos anticoncepcionais e planejar a nossa vida, né? Então, quando você para e pensa, não, eu não quero engravidar aos 30, nem aos 35, porque eu não vou estar madura para isso, porque eu não vou estar bem emocionalmente, financeiramente. Então, você tem que parar e pensar no congelamento de óvulos. Porque na medida que a idade passa, nossos óvulos diminuem não só a quantidade, mas diminuem a qualidade. E é isso que a gente faz quando a gente congela os óvulos. Você para seu relógio biológico, você preserva a qualidade daquele óvulo na idade em que você congelou. E qual é a melhor idade, Gardênia? É assim que você toma essa atitude. É assim que você decide que você não quer engravidar antes dos 30, 35 anos. Porque quanto mais cedo a gente congela, melhor qualidade. Melhor a qualidade e melhor os resultados no futuro. Nas suas pacientes, né, que visitam a sua clínica, por exemplo, quais são os motivos que elas procuram? Apenas a questão de retardar pelo fato de ter outras opções? Como que funciona? Olha, a gente tem dois grandes motivos para a procura pelo congelamento de óvulo. O principal deles é esse, é postergar a gravidez porque quer realizar projetos pessoais no que diz respeito ao trabalho, ou então uma viagem, compra de um imóvel e não está preparada naquele momento para assumir um filho, tá? Esse é o principal motivo. Mas existe também aquela paciente que teve câncer, que vai fazer um tratamento químio ou radioterápico, que a gente sabe que
causa realmente um dano importante aos folículos, aos óvulos, e aí ela quer preservar, quer guardar os óvulos antes de iniciar o tratamento do câncer. A gente sabe que está se tornando cada vez mais frequente o câncer em mulheres jovens, verdade. Infelizmente, né? Mas a boa notícia é que elas estão ficando curadas. Os tratamentos quimioterápicos avançaram de maneira absurda, elas ficam curadas e querem retomar suas vidas. Só que se não preserva a fertilidade, se não congela óvulos antes, o próprio tratamento traz um dano muito grande aos óvulos. Então, são principalmente esses dois motivos. Quem quer postergar, por seus motivos pessoais, de trabalho, de projetos, ou porque não está se sentindo madura ainda para tomar a decisão de ter filhos, ou então quem vai fazer um tratamento rádio ou quimioterápico. Bom, agora a gente vai aproveitar o que a doutora Maria Cecília falou e vamos chamar a atriz Renata Domingues, que mandou um vídeo para a gente. Vamos entender quais foram os motivos que a levaram a congelar os seus óvulos. Vamos ver. Oi, Gá, boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite mais uma vez, é sempre um prazer participar do seu programa, principalmente para falar de um tema tão polêmico, tão atual e tão importante. Ser mãe sempre foi meu sonho, mas durante muito tempo da minha vida eu priorizei trabalho. Eu achava que quando eu decidisse que eu estava pronta, era simplesmente focar nisso, uma questão de focar que viria naturalmente. Só que eu separei aos 37 e aí que começou o problema, porque o reloginho biológico começa a martelar, né? Começa a te colocar contra a parede. E na verdade, eu decidi fazer o congelamento de óvulos para me liberar dessa pressão, porque ninguém conhece alguém, ninguém começa um relacionamento já falando de filho, porque você esquece de si mesma, tudo bem, você está passando por aquele momento que é desgastante emocionalmente, que mexe com o teu organismo todo, te deixa mais sensível, é dolorido, esteticamente falando, você fica bagunçadinha, mas a prioridade é o filho. Esse tipo de tratamento faz com que a mulher tenha uma carga hormonal muito grande durante um período de tempo. Após a coleta, de 7 a 10 dias depois, ela vai menstruar e tudo vai ter acabado. A mulher, pode ter a TPM, dor na mama, dor de cabeça, um edema? Sim, ela pode ter. Mas tem outras que não tem nada. O que é importante é que, assim, quando você quer ser mãe, quando esse é seu sonho, o filho passa a ser prioridade até antes dele existir. E outro aprendizado que eu tirei de tudo isso é que depende muito da vontade de Deus, porque por mais que você siga todas as instruções da ciência, por mais que você faça absolutamente tudo o que está ao seu alcance, a decisão final é dele. Porque o número de folículos que você tem não equivale ao número de óvulos que você tem. Eu também não sabia disso. É como uma ostra. Quando você pega uma ostra, você nunca sabe se vai vir uma pérola dentro. Quando você retira um folículo, você nunca sabe se tem um óvulo dentro. Então, a vontade final é de Deus. Então, assim, se você tem um sonho de ser mãe e não se sente, não tem infra para isso ainda, sua vida não está preparada para esse momento ainda, você ainda não tem um pai, vale muito a pena pensar em fazer o congelamento. Isso tira um peso da pressão social, familiar, psicológica, da mulher ser obrigada a ter essa maternidade nesse período, porque se ela não tiver, ela vai ter que recorrer a uma fertilização ou ela não vai conseguir ter a maternidade. Se ela, por um acaso, engravidar sozinha, que bom, ela engravidou sozinha. Quantas mulheres chegam, doutora, eu engravidei sozinha. Mas isso foi muito mais fácil porque eu sabia que se eu não conseguisse, eu tinha meus óvulos guardados. Eu recomendo, porque eu me livrei da pressão biológica, sabe? Eu agora consigo viver cada etapa no meu tempo, cada etapa intensamente. É isso, beijo grande, fiquem com Deus. Rê, um beijo maravilhosa, muito obrigada. Doutora, tem algum efeito colateral? Nenhum, nada. Porque falam quando você toma hormônios, Pergunta você a Cristina, incha. olha, Cristina, você teve a algum prova efeito? disso. Olha, já falaram tanto. Aliás, existem muitos mitos e verdades com relação a isso, né? Acho até bom a gente esclarecer, né? É verdade que engorda? Não, não engorda, não dói. Deixa estressada mais ainda? Porque a gente já é estressadinha, né? Não somos estressadinhas? Somos ligeiramente estressadas. A TPM não é um mito, mas eu acho que
as pessoas que eu conheço que passaram pela mesma experiência ficaram mais ansiosas pelo fato de estarem fazendo um procedimento, pensando no planejamento, muito mais do que o processo em si. Eu achei muito tranquilo, né? Tem uma medicação que você tem que tomar. Em quanto tempo esse preparo entre Então, isso que eu ia falar com você. 10 dias de medicações hormonais que são altamente purificadas para conseguir o objetivo que a gente precisa, que é o crescimento dos folículos, conseguir ter óvulos maduros. Então, são medicações muito nobres, muito purificadas. Não tem efeito colateral nenhum, né, Cris? Não, dor de às cabeça, vezes, nada disso. Tem gente que, assim, está muito ansiosa porque está aguardando aquele momento, aquilo foi planejado, foi pensado, às vezes guardou até dinheiro para fazer. Existe um pouco de ansiedade. Sim. É caro? Não, hoje em dia não é não. Se a gente comparar com outras coisas que a gente faz na nossa vida, com outros projetos que a gente realiza, por exemplo, uma viagem, com certeza é muito mais barato. Em torno de 10 mil reais, e você, mais ou menos. Você uma vez que congela, você faz esse valor... É o procedimento, mas você tem um valor mensal, uma anuidade para manter os óvulos lá. R$800, não é isso? É um pouquinho menos. Um pouquinho menos, entre 700 e 800 reais que você paga por ano. Não é mensalidade. É o custo mais do nitrogênio líquido que é utilizado para manter esses óvulos congelados. Agora, depois do intervalo, eu quero que você responda para a gente a diferença entre congelamento de óvulos e congelamento de embriões, porque muita gente confunde, né? Aliás, são várias coisas que a gente vai esclarecer ainda hoje aqui no Band de Mulher. Mas deixa eu falar para vocês da nossa mega transformação. Gente, vocês sabem que a gente tem presenteado algumas mulheres fazendo aquela mega transformação. Cabelo, rosto, a gente faz a clínica, nossa clínica parceira Goa, com a Gabriela Vasconcelos, que inclusive, deixa eu mandar um beijão para a Gabi. A Maria Antônia nasceu, seja bem-vinda, essa menininha maravilhosa, é linda a filhinha da doutora Gabriela Vasconcelos. Um beijo para toda a família que está em festa, né? Bom, então... A clínica vai presentear com tudo que você precisar para o seu rosto, botox, fios de sustentação, limpeza de pele, enfim, tudo aquilo que muitas vezes você ainda nem teve oportunidade de fazer, cuidados corporais, roupa, maquiagem. Roberto Martins vai cuidar dos seus cabelos. Daí, se você estiver precisando de algum tratamento dental, a gente também vai presentear. Enfim, tudo isso faz parte da nossa mega transformação que retorna em 2020. Para dezembro, ainda esse ano, nós vamos te presentear com a Mega do Bem. E o que é a Mega do Bem? É um Natal completamente diferente para você, se você quiser esse Natal diferente, ou para alguma família que você conheça. Então, a família inteira vai a um salão de beleza, vai fazer cabelo, maquiagem, vai se cuidar. As crianças vão poder escolher presentes, tem sapato, tem roupa, tem uma cesta de Natal e um passeio turístico. Então, se você conhece uma família que mereça ganhar um Natal diferente, escreve pra gente, tá? Mega do Bem, bandmulher@gmail.com. Eu vou repetir, tá? Mega do Bem, bandmulher@gmail.com. A gente está esperando. Vamos para um rápido intervalo. Ainda hoje, né, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, congelamento de óvulos. Nós temos ainda hoje também o nosso quadro Brincadeira é Coisa Séria. Hoje nós vamos falar da importância das férias escolares na vida das crianças. Vamos também ensinar, e eu vou amar, porque eu adoro pimenta. A gente vai aprender, na verdade. Eu vou aprender também a fazer com vocês pimentas deliciosas. Ainda tem o nosso projeto Verão, falando em depilação hoje, e muita coisa boa no programa. Tá só começando e eu te espero. Até já.
Estamos voltando hoje falando em congelamento de óvulos. Eu estou conversando aqui com a doutora Maria Cecília Hertal. Estamos também com a Cristina Barros, que congelou os óvulos, está aqui dividindo essa experiência com a gente, né? Outras famosas também fizeram congelamento. Tem muita gente optando por isso, né? Mas tem a idade certa, como a doutora estava falando aqui durante o intervalo. Não é qualquer hora. Não, o ideal mesmo é até os 35 anos. Porém, a gente estica isso um pouquinho até 38, 39, principalmente porque existem as individualidades, cada pessoa é de um jeito. Depois dos 40 não adianta mais congelar. Por quê? Porque os óvulos já perderam a qualidade, eles já não vão se prestar, não vai ter um bom resultado se a gente precisar fazer uso desses óvulos para uma fertilização. Então, o ideal é até 35, de 35 a 38 também vai super bem, depois dos 40 é bem ruim. Sabe qual é o momento ideal, Gardênia? É quando a mulher entende, se ela para pensar sobre o plano de vida que ela tem, sobre o planejamento de vida, se ela já sabe que ela quer outras coisas, estudar, trabalhar, viajar, muitas vezes é isso aí, é viajar. Ou então escolher com calma o parceiro de vida, sem estar atropelando as coisas. Sim. Porque tem gente que a gente percebe Não, isso. atropela completamente. Inclusive pega qualquer um. Isso, quando vê um relógio E biológico... olha, eu sempre falo para minhas irmãs, para minhas amigas, e falei muito para mim, você pode até errar no marido, mas no pai dos filhos não. Não é? É verdade. Você pode até errar, dar uma erradinha no marido, mas no papai dos filhos não, gente. pra vida, Lógico que né? acontece. Muita gente fala, gente, mas quando a gente, né, se espera que quando você escolhe alguém para ser o pai ou a mãe dos seus filhos, que seja para a vida, mesmo que a experiência casados não tenha dado certo, mas como pai, seja um bom pai, seja um bom Exatamente. companheiro, concorda? Porque não necessariamente o casamento tenha que durar, não está feliz, não vai durar. Claro. Mas que essa cumplicidade, porque são pessoas que vão caminhar e vão ter um vínculo para sempre, Para não pode ser sempre, diferente. Para sempre. Então, isso dá a liberdade da mulher fazer isso, escolher com calma, sem atropelar, como a gente estava falando, porque o relógio biológico está correndo e ela precisa ser mãe a qualquer momento, a qualquer custo. Agora, né? a pergunta que eu fiz antes do intervalo é a diferença entre congelamento de óvulos e congelamento de embrião, que muita gente confunde. Confunde. O óvulo é o gameta feminino, o óvulo é da mulher. Ele não pertence a mais ninguém além dela mesma. Então, a mulher tem total poder de decisão sobre o óvulo. Ela pode jogar fora, se ela quiser descartar. Não tem nenhuma questão Tem prazo de ética. validade esse congelamento ou não? Pode O tempo ficar que você a quiser. vida inteira congelado. Então, quer dizer que se eu tiver 70 anos e tiver um óvulo congelado lá e Se eu o seu quiser útero doar te- esse você óvulo, pode quiser doar, usar, ou vai. pode, se o seu útero tiver uma boa condição, você pode inclusive engravidar. Se você tiver numa boa condição física, entendeu? Porque é importante a mulher que vai engravidar estar numa boa condição física, de saúde. Independe de compatibilidade, depende de tudo. Se você quiser doar um óvulo seu para alguém, você Mas pode. tem que ser anônimo. Tem No que ser Brasil, anônimo, pela não lei, pode. essa doação é anônima. Já o embrião não é assim. O embrião não é de uma pessoa. O embrião é de duas pessoas. Tem uma mãe e tem um pai, né? Quem doou o óvulo e quem doou o espermatozoide. Então, o embrião ele já passa por uma outra avaliação. Não pode ser descartado, não, sem isso ser amplamente discutido antes. Tem questões éticas, religiosas, porque o embrião é o óvulo que já foi fertilizado. Então, tem aquela questão assim, quando começa a vida, né? Então, existe essa questão toda que ainda não está bem respondida, cada um tem o seu conceito, a ciência tem um conceito, a religião tem outro. Então, o embrião é mais complexo nesse sentido, em relação às decisões, às questões legais, emocionais, religiosas, éticas. O óvulo não tem nenhuma questão. O óvulo você guardou, garantiu, né, que você vai preservar sua fertilidade, você deixa lá.
Se você engravidar espontaneamente, encontrou um príncipe, um belo parceiro e tudo aconteceu da melhor maneira possível, né, Cris? E não quer mais usar aquele óvulo, Você fica descarta ele. que é diferente de um embrião, né? Sim, Exatamente. foi exatamente Essas o- são as principais diferenças que todo mundo tem que parar para pensar. Olha, doutora, nós temos uma tabela que eu gostaria que você comentasse pra gente. Vamos pra cá pra gente enxergar Vamos. melhor? Pode vir também, Cristina. Pode ficar aqui, doutora, pra gente comentar essa tabela. O passo a passo do congelamento de óvulos. Comenta pra gente. Isso aí, está bem colocado aqui na tela, de uma forma bem esquemática. Esse é o primeiro passo. Depois que a mulher decide que quer realmente fazer a preservação da fertilidade, ela vai conversar com seu médico, fazer exames e passar pela estimulação ovariana. Em torno de 10 a 12 dias, usando medicamentos que façam que a gente produza mais óvulos do que o habitual. Fisiologicamente, nós mulheres produzimos um óvulo por mês, mas ninguém vai guardar um óvulo apenas, não tem sentido isso. Então, nós usamos medicações hormonais que estimulam o crescimento dos folículos, o amadurecimento dos óvulos. Isso aí dura em torno de 10 a 12 dias. E aí chega o momento da gente retirar esses óvulos. Essa retirada é feita pela vagina da mulher. A mulher dorme, toma um sedativo, isso dura em torno de 15 a 20 minutos. A gente retira de dentro dos ovários, através da vagina, e aí ele vai direto para o laboratório e vai ser congelado, que é a terceira etapa que a gente tem aqui. A gente seleciona os bons óvulos, né? E o processo de congelamento chama-se vitrificação. É uma técnica ultramoderna, utilizada no mundo inteiro, onde a gente consegue com mais facilidade preservar a célula. O método de congelamento, ele cria muitos cristais no citoplasma da célula. E a vitrificação evita essa formação de cristais, preservando a integridade daquela célula. E os especialistas afirmam que é possível descongelar o óvulo até 10 anos, olha, até 20 anos depois. Eu tenho na clínica uma criança que nasceu depois de 12 anos de congelamento. Então, até 20 anos, não tem problema nenhum. Eles Desde que a mamãe esteja bem para receber. Depende muito mais, como a gente estava conversando antes, sobre a condição física, a condição de saúde daquela mãe para receber e engravidar. Alguma chance, doutora, de não dar certo esse congelamento? Olha, a gente sabe que 90% dos óvulos resistem bem ao congelamento, ou seja, é uma taxa muito alta. Em torno de 85% deles fertiliza super bem. Então, o percentual de aproveitamento desses óvulos é muito alto. É muito alto. Você teve medo de que não desse certo? Não, eu não tive medo. Na verdade, eu fiquei um pouquinho ansiosa, assim, de como é que ia ser, porque eu já tinha 37 anos. Eu sabia que eu estava fazendo após a idade ideal, né, o período de idade ideal, mas deu tudo certo, graças a Deus. Eu consegui congelar 12 óvulos e sei que agora, em algum momento, se eu precisar, quando eu decidir ser mãe, eu posso utilizá-los. Olha, a gente deseja boa sorte, né? Ela acabou de casar agora. Olha aí, então já encontrou, Isso. né, o papai, daqui a pouco esses bebês vão chegar. Casei faz 17 dias só. Olha, parabéns. Obrigada. E aí a gente nem sabe se vai precisar Pois usar. é, se e não aí vai avisa usar. pra gente, tá? Não é, Aviso. doutora? Mas Avisa ela pra tem a gente. segurança, ela tem a segurança. Se precisar, tá lá. Se Exatamente. não precisar, Isso o aqui é o medo, ideal. eu acho que esse medo que você estava se referindo das mulheres em relação ao congelamento, eu acho que o medo tem que ser outro. O medo assim, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Eu estou deixando para mais tarde, está chegando perto dos 40. Quem congelou óvulos não precisa ter medo. Tá tranquila. Doutora, Tá tranquila. muito obrigada Gardênia, um pela prazer pra participação mim. de novo aqui no nosso programa. Sempre Imagina. bem-vinda. Tá? Volte Pra mim- outras pra mim é um vezes, prazer. Cris. Muito Obrigada. obrigada. Sucesso. Obrigada. Um beijo lá no marido e avisa pra gente, Tá hein? bom, Quando o bebê aviso. estiver a caminho. Bom, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto e vamos falar do verão que está chegando. E você, se quiser ficar bonita, não quiser ficar fora dessa estação maravilhosa, hoje a gente tem o nosso projeto Verão 2020. Bom, vamos falar de depilação, a gente vai ver um vídeo com dicas. Vamos lá. Estamos aqui hoje para demonstrar um trabalho de depilação com linha e hoje nós vamos fazer uma sobrancelha.
Agora eu vou marcar para retirar os pelos que estão fora do formato. Ela vai confirmar se a marcação da sobrancelha está correta. Usamos o talco para tirar a umidade da pele para começar o procedimento de depilação. A depilação com linha vem como uma opção de remoção de pelos com 96% de efetividade. A pele não sofre os efeitos da cera, pois utiliza-se apenas uma linha de costura 100% poliéster ou 100% algodão, evitando o desgaste da pele com produtos químicos. E no término usamos o protetor solar para proteger a pele da cliente. Todas as mulheres podem fazer. O ideal é que a pele não esteja danificada, não esteja machucada, não tenha nenhuma pústula, dermatite de contato, nenhuma fissura, não tenha queloide e não esteja bronzeada. O cuidado é não fazer esfoliação, pois a técnica já promove uma leve esfoliação na pele, e proteger a pele usando filtro solar. A depilação com cera quente, preferência da maioria por deixar a pele macia e eliminar pelos por mais tempo, requer prática e habilidade. A pessoa, para fazer a depilação com a cera morna, ela não pode estar com a pele bronzeada, não pode estar fazendo tratamentos que contenha álcool ou ácido, não pode ter feito peeling e nenhum tipo de esfoliação no dia. Então, nós vamos fazer hoje o serviço da meia perna. Estou passando o talco para tirar a umidade, para marcar os pelos que vão ser retirados. Agora eu vou fazer o teste da cera para a cliente ver se está suportável a temperatura. Está suportável? Sim. Agora vamos iniciar o procedimento de depilação com a cera. No momento em que a cera morna toca a pele junto aos pelos, algumas células mortas aderem a ela. Quando a depiladora fizer a remoção, leva junto consigo essas células, como uma espécie de esfoliação corporal. Conseguir extrair com perfeição os indesejáveis cabelinhos da perna, buço, virilha e demais centímetros quadrados das curvas do corpo feminino requer prática e habilidade. Agora eu vou usar o gel pós-depilatório. Ele é composto de algas, aloe vera e camomila. Serve para refrescar a pele, fechar os poros e evita inflamações. Ela não pode expor ao sol durante 24 horas para não manchar a pele. Um método que vem ganhando espaço entre pessoas que buscam acabar com o pelo do corpo é a fotodepilação. Através da luz pulsada, ou IPL, acontece a cauterização progressiva das células que produzem os pelos. Essas orientações pré e pós sessões de fotodepilação com luz intensa pulsada. Você precisa preencher ela toda antes da gente iniciar as sessões. Apesar de muitas vezes ser comparada à depilação a laser, a verdade é que a fotodepilação é muito mais benéfica para a pele da mulher. Isso porque, além de garantir que os pelos serão retirados, essa tecnologia de luz pulsada intensa também trata a pele porque estimula a camada de colágeno e melhora possíveis aparecimentos de foliculites. Além disso, a cada vez que a luz intensa pulsada é direcionada no pelo, aumenta a possibilidade de retardar o crescimento. Para a utilização dessa técnica, procure apenas clínicas especializadas. E lembre-se, sua saúde sempre em primeiro lugar. Tá aí, a gente sabe a importância da depilação na vida da gente. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco tem Brincadeira é Coisa Séria. Hoje nós vamos falar da importância das férias na vida de uma criança. Ainda hoje nós vamos aprender a fazer deliciosas pimentas aqui no programa. A gente já volta, eu espero você. Estamos de volta e hoje também é dia do nosso quadro Brincadeira é Coisa Séria. Hoje nós vamos falar da importância das férias na vida dos nossos pequenos e das brincadeiras. O que fazer? Vamos lá assistir? Dezembro chegou e com ela chegam as férias escolares, né? Então é muito importante os pais ficarem atentos,
porque a tendência é a gente tirar a rotina da criança. A criança acordar mais tarde, dormir mais tarde, mas é muito importante manter pelo menos um pouquinho disso aí. Nas férias, o brincar deve ser livre e é determinante para o desenvolvimento da personalidade infantil. Não há necessidade dos períodos das férias serem preenchidos de agendas e festas e em outras coisas que os pais programam. É importante que as crianças criem a sua forma de preencher o tempo das férias. Criem suas brincadeiras, as suas comunicações. Essa ociosidade é estimulante para a criatividade. E a criatividade é um alto medidor de saúde psíquica. Então é muito importante garantir um horário da criança brincar, da criança sair de casa, da criança estar ao ar livre. Isso faz bem para o corpo e para a mente da criança. Então ela vai se manter saudável durante esse período e vai ter menos dificuldade do retorno às aulas das escolas. Os conteúdos aprendidos na escola encontram nas férias o tempo e a vivência necessária para sedimentar e formar um conhecimento estruturado. O que foi aprendido passa a fazer sentido e ganha um uso prático. Além disso, esse período de ausência da escola e do aprendizado pedagógico faz com que muitas crianças sintam saudades de aprender. Assim, o estudo futuro deixa de ser só obrigação e passa a ser também um desejo, contribuindo assim para o sucesso da escolarização. Outra coisa, alimentação. Nas férias a tendência é a gente deixar a criança comer um pouquinho mais de tudo. Então tem que restringir um pouquinho sim. Dá para ter uns excessos, é claro, mas nem todos os dias. Tem que garantir a saúde dos pequenos aí. E uma coisa muito importante, sempre manter eles com alguma atividade lúdica, mas que seja intelectual também. Então ler um livro, né, brincar de jogos de tabuleiro junto com os pais para a interação melhor da família. Isso é fundamental. As férias são tão importantes para o aprender quanto a escola. Cristina e Heloísa, um beijão, muito obrigada, gente. A gente tem que colocar os pequenos para fazer atividade, cuidar também. Adorei as dicas. O meu Pimentinha está em casa, a gente fica buscando passeios, as coisinhas e tem que realmente ocupá-los, porque é muito importante. Falando em pimenta, eu vou falar agora de um dos temperos mais usados no Brasil, a pimenta. E eu não sei se você sabe, se não, vai ficar sabendo agora que tem outros benefícios além de dar aquele gostinho delicioso na comida, né? Nós vamos ver. Do reino, de cheiro, malagueta, são tipos de pimentas que servem para temperar carnes, peixes, molhos, alimentos em geral. Mas, devido à presença da capsaicina, ela tem outras ações importantes no corpo da gente, como o alívio da congestão nasal, alívio da dor, antioxidante, anti-inflamatório, estímulo à digestão, aumento da libido e favorece a perda de peso. Quanto mais forte seu sabor, mais capsaicina a pimenta tem. Nossa, que delícia! Eu adoro uma pimenta. E quem está aqui comigo para falar um pouco mais sobre essa delícia é a Ana Lima, que também vai nos ensinar a fazer pimentas aqui, várias. Adoro, Ana. Boa tarde, Boa seja tarde, bem-vinda. Obrigada. A gente já ouviu ali sobre os benefícios, né, da pimenta, que além de saborosa, eu adoro. Eu acho que um toquezinho, nem que seja suave, faz toda a diferença, não é? Com certeza. Inclusive até abre o apetite, né? Às vezes a gente nem iria comer tanto, digamos assim. Quando a gente coloca aquele toquezinho de pimenta, a gente vai comendo mais e se sacia, é muito bom. Bom, você trouxe vários tipos aqui de pimentas pra gente. Quais são os mais conhecidos, Ana? Fala pra gente aqui. Então, aqui eu trouxe só algumas, é muito pouco da grande, né, imensidão de variedade de pimenta que tem aí. Eu trouxe, assim, eu dividi um pouco entre as pimentas doces, né, que são as menos ácidas, as menos ardidas, a gente considera como pimenta doce, que no caso aqui a gente tem a conhecida, bem conhecida, a pimenta biquinho, tem a pimenta cereja também, e aí a pimenta de cheiro, que é muito usada nas comidas, de finalização, né, dos preparos. Tem um aroma assim inigualável. Ela tem um toquezinho de ardência, mas é muito pouco, nada que incomode não. Que tipo de comida combina com a pimenta doce, por exemplo? Ó, a pimenta doce ela pode entrar desde sobremesas, para você usar como toquezinho de finalização. Como ela pode ir geleia de pimenta, por exemplo, que no caso a gente trouxe, até né? trouxe aqui
uns potes que a gente também faz. Agrada muito a geleia de pimenta? Agrada muito, porque aí entra no café da manhã, entra no lanche da tarde, em vários momentos. Até com carne também, as pessoas consomem bastante. Então fala pra gente, aí daí tem a de cheiro, vai mostrando Isso, aí aqui. assim, então as doces, como eu falei, né, são essas, a de cheiro tá inclusa, e aí tem umas bem picantes aqui e tem umas mais ou menos. Então assim, a gente tem a jalapeño, a gente tem a murupi, essa aqui pequenininha é a malagueta, também muito conhecida. Verdade, uma das mais conhecidas, uma das né, mais a conhecidas malagueta. aqui no Brasil, né? A cambuci, que também é um aroma assim, ó, inigualável, muito, muito bacana mesmo. O sabor e o aroma juntos é fenomenal. Tem a conhecida também bastante, que é a habanero, né? Que veio do México até. Essas são as gelox, né? Que no caso tem ela. É gelox. Ela deixa a língua, tipo, tremendo, assim, de tão forte picante. que ela é. Exatamente. Ela deixa uma dormência mesmo na língua. Aí, come com o que esse tipo de pimenta, por exemplo? Algumas pessoas que não têm costume falam que tem medo porque acham que vai mascarar o sabor do alimento, mas não. Então, esse tipo de pimenta, ele é muito indicado para peixes, para caldos, comidas com bastante líquido, né? Caldo, moqueca, Agora, sopas. o uso em excesso da pimenta pode ser prejudicial? Pode sim, porque assim, tudo que você consome em excesso acaba acarretando algum problema, assim, um efeito colateral que você possa ter. Tem pessoas que começam a ter coceiras nas mãos, começam a ter muita azia, entendeu? Justamente do excesso, mas se for controlado, assim, pode ser uma pimenta bem ardida, mas também não pode abusar muito, né? Pimenta ajuda a emagrecer, isso é verdade ou mito? Ajuda, Gardênia, porque, como foi falado, né, da capsaicina, ela acelera o metabolismo. Então, assim, se você consumir, principalmente no almoço, por exemplo, você consome mais na hora do almoço e aí você dá aquele tempinho, aquele intervalinho, você vai para academia, por exemplo. Você vai perceber até durante o seu treino que você vai sentir que você vai suar mais. Termogênica. Termogênica completamente, acelera bem o metabolismo e aí ajuda já a emagrecer, com certeza. Agora, quem tem a pressão alta não pode comer muito, né? Muito. Qual seria o tipo de pimenta indicado para uma pessoa com a pressão alta? Seria indicado mais as doces. Assim, por exemplo, essa aqui, a pimenta café, ela não é tão ardida, ela tem uma leve ardência. Pimenta café. Isso, é conhecida como a pimenta café. Ela não é diretamente das doces, porque ela tem uma leve ardência, mas ela pode ser indicada para cardíaco sim, sem problema nenhum. Já a malagueta não, a geloc não, a cambuci sim. Essa geloc, hein? Essa é a terrível aqui. Ela tem vermelha também, só que eu não consegui trazer não. Só consegui essas. Agora você trouxe aqui várias outras coisas, né, Ana? Mostra pra gente. Conservas, bonitinho isso, também. Aqui a gente é um mix de pimentas, né, que a gente fez. Eu não sei se consegue, dá para perceber, mas aí além das pimentas frescas, eu coloquei alguns grãos, porque ele entra como aromatizador, né? Então assim, a gente coloca pimenta rosa, pimenta branca, pimenta do reino mesmo em grão, e aí dá uma aromatizada bacana também no seu molho. E aqui dentro do vidro, além desse mix de pimentas que você usou, dos aromatizantes, você coloca o quê? Azeite? Isso, a gente faz uma junção de azeite e vinagre. Azeite e vinagre. Somente isso. E daí quanto tempo dura, Ana? Depois do molho feito assim, dura até 6 meses. 6 meses? Mas você não tem, por exemplo, alguém consegue consumir um vidrão desses 6 meses, por exemplo? Consegue. Tem gente que consome em 1 mês. Quem gosta muito de pimenta, consome em 1 mês. E aí vai do seu organismo aceitar bem, né? Então, depois do intervalo, o que é que você vai ensinar pra gente? Então, eu vou mostrar pra vocês, uma compota assim que eu faço 2 pimentinhas só, eu vou colocar nela. Uma doce e uma picante, que essa é a Comari do Norte. Então, assim, vai ser uma pimenta que vai ficar ardida, mas não vai ficar tão ardida. As pessoas que não têm muito costume com ardência vai conseguir consumir ela tranquilamente. Você vai bater, depois você vai dar uma sopradinha, né? Tá bom, combinado. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai continuar com a Ana, que vamos aprender a fazer a pimenta em conserva. A gente volta já, não sai daí, tá? Estamos de volta e para quem está chegando agora, eu estou aqui com a Ana Lima, que está nos ensinando a fazer pimenta em conserva. Eu amo pimenta, faz parte do meu dia a dia, é fato, dá um sabor diferente, além dos benefícios
Temos vários tipos aqui, se você perdeu, eles dão uma explicada pra gente. Você pode ir no nosso canal do YouTube, daí você dá uma olhada, confere tudo. Enfim, agora você vai ensinar pra gente. O que é que nós vamos precisar, Ana? Então, para fazer o molho ou a compotinha, a gente só precisa... Vai do gosto da pessoa. Eu uso geralmente de 2 a 3 tipos de pimenta diferentes, porque às vezes a gente mistura muito também e acaba... Você não consegue identificar muito os sabores das pimentas. Então, assim, a que eu vou fazer para vocês aqui agora, eu vou fazer só com duas variações, que a amarelinha aqui, que é a Cumaria. É fácil de encontrar essas pimentas? Sim, é fácil, mas essas variedades não se encontram no mercado. Onde que a gente só encontra no mercado mais a pimenta de cheiro e aquela pimenta bem vermelhinha, conhecida como a dedo de moça. Mas se você for na feira livre, sempre você vai encontrar pelo menos 4 a 5 variações. É uma delícia a feira, né? Eu amo. Eu também amo. Eu faço questão de ir. E a feira é muito bom. Então, mas assim, você pode fazer, por exemplo, aqui você fez um mix com várias pimentas. Isso, aqui fica a critério. Fica Dá a para misturar sim. vários sabores, doces com picantes, enfim, fica a critério de que dá para brincar. Dá para brincar bacana. O que é que precisa, então? As pimentas e a base que você vai ensinar pra gente agora. Isso. Então, assim, eu sempre explico o seguinte. Quando você chega do mercado, da feira, você traz sua pimenta, você higieniza ela normalmente. E aí, a gente sempre indica tirar os talinhos, né, dela. Aí, a gente coloca a água para ferver, põe ela dentro da água. Depois que ela... Só a água aquecida mesmo, não precisa deixar ferver na panela, desliga o fogo. E aí faz aquele choque térmico, coloca na outra vasilha com água gelada e gelo. Depois feito esse choque térmico, escorre a água, normalmente. Aqui, a pimenta vai estar bem... Então, essa pimenta aqui, ela tá fervida. Ela já foi. Tá, ela já ferveu, passou pelo choque térmico. Depois põe na geladeira. Isso mesmo. Quanto tempo na geladeira? 30 minutos. 30 minutos. Só para ela dar uma... Congelador ou pode ser só para resfriar mesmo? Não, só para manter o resfriamento dela, só para ela dar aquela branqueada mesmo, para ficar, tipo, revigorada, digamos assim. E fica linda, assim, na conserva. Então, assim, aí essa aqui que a gente está usando agora é a Cumari do Norte, certo? Que é a mais ardida, no caso. Muita gente me pergunta, quando eu estou falando de pimenta, para minha pimenta ficar bem ardida, eu preciso abrir ela e tal, porque muita gente acha que a ardência está na sementinha, né? E não é simples assim. Eu faço algumas que eu abro, mas... Aqui nós temos abertas, isso, não é? Isso mesmo. Então fala, explica a diferença. Então, quando eu quero uma ardência mais rápida, por exemplo, demora uns 10 dias para ficar pronta. Mas quando eu quero mais rápido, eu abro ela ao meio, porque aí eu acelero esse processo. Entendeu? Entendi. E aí, assim, mas não tem problema nenhum você colocar ela inteirinha assim, porque ela fica até mais bonita. E com o tempo, ela vai meio que abrindo, né, com a umidade, ela vai, tipo, rachando e vai liberando todo o sabor e o aroma. Então, assim, não precisa se preocupar de achar que só vai sair a ardência e o sabor com ela aberta, não. Existe alguma pimenta que não pode misturar? Não. Por exemplo, se eu quisesse escolher qualquer uma dessas aqui, eu posso acrescentar no potinho? Pode, com certeza. Vai de acordo com o seu gosto. Eu gosto mais ardida, eu vou querer só ardida. Por exemplo, eu tenho a minha pimenta só de sopas e caldos, que é só com essas mais fortes. Aí eu tenho um meio termo, às vezes a gente recebe amigos em casa, não é tão acostumado. Seria essa aqui, que é a Cumari amarelinha, né? E a vermelhinha, que é a pimenta cereja que eu falei no início, que é uma pimenta doce, considerada. Então, aqui eu já tenho uma misturinha, vou até colocar aqui para facilitar. Eu tenho uma misturinha de azeite com vinagre já, certo? A proporção, Gardênia, é mais ou menos a mesma coisa. Tipo, para um potinho aqui, eu coloco o quê? 50 ml de azeite e 50 ml de vinagre. Então, da mesma forma, a gente vai fazer essa medida para os maiores. Isso mesmo. Metade de azeite, metade de vinagre. Isso, sempre a proporção igual. Meio a meio. Tem gente que me pergunta... A função, explica pra gente, Ana, qual a função do azeite e a função do vinagre com relação a essa conserva? Ótimo, boa pergunta, Gardênia. Assim, o azeite, ele entra na pimenta porque ele... o azeite, é a gordura do azeite que consegue puxar a ardência da pimenta, entendeu? Ele ativa a capsaicina, como foi dito no início, né? Que é o composto principal da pimenta. Então, é ele que vai puxar essa ardência e acentuar o sabor. E o vinagre, ele é o ácido que ele vai, tipo, harmonizar o sabor junto com a pimenta, entendeu? Com relação à conservação, algum tem esse agente ou não? Também, o vinagre também tem esse agente ele de conserva, conservação, né? exatamente, já ajuda.
Pronto. Aí tá feita a pimenta. Então, assim, geralmente eu deixo 10 dias para poder começar Então você preparou metade de azeite, metade de vinagre, a pimenta a gosto, você pode escolher o grão que você quiser. Após pronto, tem que fechar, né? Fechar bem. Você deixa quantos dias? Agora onde? Em que lugar? Pode ser em qualquer lugar da casa. Precisa de geladeira, não pode deixar perto do fogão. Explica pra gente. Não, nesse momento não é obrigatório geladeira, pode ser em temperatura ambiente normalmente, certo? Mas precisa sim tampar. O que eu sempre indico é nunca encher muito. Por exemplo, aqui eu enchi bastante, né? Mas aí, por exemplo, não precisa encher, faltando um dedinho, você tampa e deixa, e ela respira. Então, de 3 em 3 dias você vai lá, deixa ela 15 minutinhos destampado, porque a pimenta ela vai fermentar também. Então, se você deixar ela tampada... Ana, agora tem muita gente que eu já, né, eu conheço algumas pessoas, principalmente no interior, que vendem pimenta. Fazem, enfeitam os vidros, eu vi que você colocou aqui tipo uma cortiça, mas tem com lacinhos e tal. Dá para fazer? É caro para começar? Se, por exemplo, quem está nos assistindo, vou começar um negócio, quero fazer umas pimentas para vender, porque muita gente gosta, né? E tem preguiça de ir à feira, tem preguiça, ou às vezes não quer ter o trabalho também de ir à feira, fazer, gosta de comprar pronto. Então é um mercado que está aí, né? Que muita gente pode querer entrar. É caro? É um negócio que precisa de grana para começar ou não? Dá para começar com um pouquinho de dinheiro? Como que funciona? Então, Gardênia, dá para começar com uma quantidade, assim, digamos, de dinheiro razoável. Não é tão barato, porque as pimentas frescas em feira livre, ela não é tão barata como você encontra aquela bandejinha no mercado. Por exemplo, como que funciona um quilo dessa pimenta aqui? 1 quilo dessa pimenta tá mais ou menos R$40. R$40, tá. E com 1 quilo de cada uma, aí tem vários preços aqui. Sim. Qual a mais cara? A mais cara hoje está em torno, que seria no caso essas mexicanas. A pior de todas, as né? mexicanas, a pior. Exatamente. A mais ardida. A habanero também ela é mais carinha, mas também não passa muito de 40 não, geralmente vai a 48, 55 no máximo. E aí como ela é bem ardida, você usa uma proporção menor. Então, com 1 quilo de cada pimenta dessa, você consegue fazer quantos potes, por exemplo? Dependendo da gramatura do pote, né? Com 1 quilo, por exemplo, com 1 quilo de pimenta, ou dedo de moça, ou abiquinho, eu consigo fazer 4 potes desse aqui de 500 ml. E se você for comprar, por exemplo, se eu for comprar esse pote agora, eu compro por quanto? Você tem ideia de preço? Eu quanto? tenho, sim. É uma média de R$35. R$35. Isso. Então, com 1 quilo de pimenta, você faz 4 desse pote. Exatamente. É um bom negócio. E aí não entra só pimenta, né? Vai entrar o azeite, um bom azeite que é importante. Um bom azeite que é importante, um bom vinagre que é importante. Isso. E a criatividade na hora de enfeitar o como eu pote. falei, Porque né, muitas, os algumas gostam de colocar na cozinha, deixar bonitinho, né? Sim. Inclusive, eu não sei se você já viu, mas tem lugares que vendem um potão enorme de pimenta até para decoração, que são caríssimos, né? É porque realmente a pimenta não é um produto barato, mas você escolhendo, por exemplo, a pimenta dedo de moça, que é o preço mais razoável, que é o que eu falei, de 40, dá para trabalhar bacana com ela. A malagueta também é o mesmo preço de 40 e é muito procurada também, como eu fiz aqui um só de malagueta. Então dá pra... A malagueta é muito procurada? Muito procurada mesmo. Olha... E a maior produção dela hoje está no Nordeste. No interior de Sergipe. Verdade, é uma delícia. Deixa eu te dar um beijo, te agradecer. Muito obrigada, Ana, pelas dicas. Né? Antes de encerrar o programa, a gente vai conhecer a nossa diva de hoje. Vamos ver. Muito de visual, geralmente estou sempre de trânsito, então eu só lavo mesmo, faço uma hidratação, sou mais estilo livre, urbano, assim, depende muito da ocasião, para onde eu vou, no geral é livre. Procuro muito, assim, pessoas que combinem mais com aquilo que eu gosto. Muito no Instagram, no YouTube também. Não tenho muito uma receita. Óleo de rícino, que é bom para a pele, para o cabelo. Eu sou diva, #divando. A nossa diva de hoje, #divando para você. Um beijo, muito obrigada pela participação. Se você quiser ser uma das nossas divas
Aqui você pode mandar o seu vídeo, tá? Em formato horizontal. Você vai falar pra gente como que você cuida do cabelo, o seu estilo, que tipo de roupa você gosta de vestir, se gosta de maquiagem ou não, se é mais despojada ou é mais tradicional, enfim. Fala pra gente, quem sabe você vai estar divando aqui no Band Mulher. E-mail na telinha, tá? Pode mandar pra gente, a gente está esperando, tá bom? Olha, o programa tá ficando por aqui. Hoje, terça-feira, dia 10 de dezembro, é comemorado o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 71 anos desde que foi criado esse documento e ainda há muito para se fazer, né? Que seja verdadeiramente respeitados no mundo todo. A gente sabe que a gente vive aí dias de intolerância, abuso, discriminação, opressão. Nossos direitos são desrespeitados de várias formas. A gente cobra, claro, de muito das autoridades, mas para a gente fazer valer esses direitos, a primeira coisa que a gente precisa é aprender sobre eles e colocá-los em prática. Então, acho que a gente precisa se perguntar, o que a gente tem feito pelo cumprimento desses direitos? O que eu posso fazer e ser exemplo para motivar, por exemplo, outras pessoas, né? Que irão motivar outras pessoas e assim sucessivamente. Vai se criar uma corrente, né? Para que a gente possa realmente valer, cada um deles dando exemplo, tá? O Band Mulher fica por aqui. Um beijo bem grande, a gente volta amanhã nesse mesmo horário e eu espero você. Até lá!